A gente vai dar sequência hoje à nossa série de mensagens no livro dos Salmos, com o tema Segundo o Coração de Deus. A gente está trabalhando a vida do rei Davi com base nos relatos que ele escreveu no livro dos Salmos. Então, a gente tem buscado ouvir um pouco do coração desse homem, que foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E hoje no Salmo 59, nós vamos avançar um pouco nessa história. No domingo retrasado, que foi quando a gente fez a última mensagem nessa série, porque domingo passado foi carnaval, a gente deu uma pausa, nós falamos da história de Davi e Golias. Acho que boa parte da igreja estava presente. Talvez um dos momentos mais marcantes da história daquele homem. Marcou a sua história, mudou o seu status perante a sociedade ali de Israel. E hoje a gente vai continuar uma história que é bem diferente da experiência que ele teve com Golias ali. E antes disso a gente vai orar o texto. Vamos ler a partir do versículo 1 do Salmo 59. Queria convidar a igreja para ler até o verso... A gente vai ler até o verso... Na verdade, vamos ler os 17 logo, para a gente ficar com o texto todo lido aqui. Eu peço sua atenção à leitura. É um texto um pouco mais longo, mas dedique um tempo para entender essa experiência. Para você ficar situado, Davi escreveu esse salmo no contexto onde ele estava perseguido por Saul. E eu vou falar o que aconteceu para chegar até aí, nessa mensagem. Mas a cena é essa: ele estava preso numa casa, na sua casa, e sabia que lá fora dessa casa existia um exército enviado por Saul com um objetivo: matá-lo. E daí Davi compõe esse salmo. Então presta atenção, leia com esse pano de fundo em mente. E Davi começa orando, clamando, dizendo a Deus assim: livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me fora do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que armam ciladas a minha alma. Contra mim se reúnem os fortes, sem que eu tenha cometido qualquer transgressão ou pecado, ó Senhor. Sem culpa minha, eles se apressam para me atacar. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e castiga todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Proferem ameaças, em seus lábios há espadas. Pois dizem: quem vai ouvir? Mas tu, Senhor, vais rir deles. Zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua misericórdia. Deus me fará ver a derrota dos meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba, sejam enredados, e pelas maldições e mentiras que proferem. Consome-os com indignação. Consome-os para que deixem de existir e se saiba que Deus reina em Jacó até os confins da terra. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade, vagueiam à procura de comida, e se não se fartam, então rosnam. E ele conclui dizendo: eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Amém? Ô Senhor, fala conosco, que assim como o Davi se encontrava em dias de angústia, e precisamente numa noite de angústia, que o Senhor também encontre as nossas almas aqui, Senhor, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, nas nossas angústias, e pelo Teu Espírito e pela Tua palavra ministre a nós, segundo as nossas necessidades. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos,
Ah, na minha lua de mel, aconteceu há quase 10 anos atrás. Não falei pra Tati que eu ia contar essa história, não. Não sei se ela vai gostar. Depois eu me resolvo em casa. É pro bem do sermão. Vai ajudar no sermão aqui. Mas a gente teve uma experiência um tanto curiosa, né? A gente foi presenteado com uma viagem assim incrível. Fomos para Paris na lua de mel. E quando a gente chegou lá, né? Aquele negócio de filme, sei para Paris, um negócio que, né? Quero até ir de novo, se Deus permitir um dia, mas tem 10 anos isso. E a gente chegou lá, aquela coisa, né? Lua de mel, romântico, aquele negócio maravilhoso. E numa dessas idas e vindas, né, passeando na cidade, andando para cima e para baixo, né, metrô, andando na rua, lá você não precisa pegar carro. A gente tava voltando um dia do jantar à noite. Alguns conhecem aqui essa história já, mas a maioria não. Voltando em algum lugar que a gente saiu para jantar, minha memória é péssima, não sei se ela vai lembrar. E a gente saiu do metrô, isso já era às 10 da noite, quase 11. E andando, mas andando em Paris, né? Você diz, eu tô em Paris, tranquilo, né? 10 da noite, pode ser de 1 da manhã, tranquilo. E a gente saindo do metrô, né? Indo em direção ao hotel. Quando a gente sai do metrô, e igual aquelas cenas de filme que tem aquele corredor iluminado, né? Tem a escadinha no final, já viram essa cena que vai dar na rua, né? E a gente veio, só tinha gente andando pelo corredor. Daqui a pouco veio um senhor descendo a escada e basicamente era nós, a gente indo para fora e ele entrando no metrô, né? E ele veio se aproximando da gente, a gente foi se aproximando a ele. E ali aconteceu algo que marcou a nossa história, né? Marcou a nossa vida até hoje. A gente vez ou outra conta essa história. Mas antes de eu contar o que aconteceu, vamos ler em 1 Samuel. Eu estou usando a técnica do pastor Tiago, eu gostei muito. Mas eu não vou contar no final, não, vou contar logo agora. Mas vamos ler 1 Samuel primeiro. 1 Samuel, no capítulo 18. Porque essa história que eu vou ler aqui em 1 Samuel 18 tem uma relação com isso que a gente viveu, tá? Samuel 18, versículo 6. Aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, olha, parecido com a gente, né? Não tinha nem visto isso no texto. Ele estava voltando para o hotel. Depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então isso aconteceu depois da vitória de Davi com Golias, tá? Então vamos lembrar aí do último sermão. E aí, quando Saul vê aquela festa que fizeram, né, para Davi, a Bíblia diz que ele se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse: Para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? Daquele em dia, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança que ele atirou, pensando assim: cravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul. Por isso Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. Então, irmãos, só para contextualizar, antes de eu voltar para a minha história, né? Davi havia vencido o gigante Golias, e isso gerou ali um status para ele. Davi já havia se tornado aqui também, né, um amigo de Jonatas, que era o filho de Saul. Ele virou, na verdade, o melhor amigo de Jonatas. E logo em seguida, no texto aqui, Davi se casa com Mical, que era a filha de Saul. Então, a Bíblia vem e mostra um Saul que estava ali tomado por inveja, por orgulho,
e que foi tão afetado por isso e pela presença de um espírito mau que ele literalmente tentou tirar a vida de Davi. A primeira morte ele já tinha tentado, né? Mas Davi talvez pensou que ele apenas estava ali com a crise e agora ele havia tentado novamente tirar a vida de Davi. E talvez o mais estranho aqui e nessas outras tentativas de Saul, de agredi-lo, de matá-lo, era porque aos olhos de Davi, literalmente ele nem sabia o porquê tanta raiva, o porquê tanta discórdia, porquê tanta amargura, porquê tanta agressão por parte de Davi com relação, por parte de Saul com relação a ele. E por isso que eu lembrei dessa história que eu comecei a contar para vocês, porque quando esse senhor começa um negócio aqui. Estão me ouvindo? Bem, então, o que é que acontece? Aquele senhor estava descendo e quando ele veio, pra gente era apenas um senhor, né? Andando num metrô e a gente iria passar por ele. Talvez se não fosse o que aconteceu, a gente nem se lembrasse dele, né? Talvez ele nem teria ficado na nossa memória. Mas quando a gente ia e ele vinha, quando a gente ia se cruzar, ele parou e olhou para nós como se fosse falar alguma coisa. Mas na verdade ele não ia falar uma coisa, ele queria fazer uma coisa. E o que ele fez foi simplesmente pegar a mão e ia dar uma tapa em Tati no rosto dela. Ela ainda conseguiu se afastar e a tapa pegou aqui, ó, no braço dela. E naquele momento, em frações de segundos, né? Que realmente aqueles milissegundos na mente, você fica, o que é que vai acontecer, né? Vai puxar uma arma, vai puxar um facão, vai explodir um homem-bomba, ele quer assaltar. E aí, naqueles milissegundos, acho que o cérebro ficou raciocinando o que é que estava acontecendo ali, porque em Paris ninguém nunca imaginava que aconteceu um negócio desse, né? Se fosse aqui, né? Na Avenida Boa Viagem, se fosse ali na Agamenon Magalhães, mais precisamente, você dizia, não, já era esperado, né? E aí, naqueles milissegundos, quando ele começou a esboçar outra reação e eu vi que ele ia provavelmente fazer mais alguma coisa, eu reagi. Foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz lá. Então eu reagi, irmãos. E, obviamente, fui em direção a ele, né? Porque eu vi que ele estava. Era alguém que estava mostrando que iria ser um perigo para minha esposa. Tá bem emocionante. Eu não sei se tá mais emocionante esse momento aqui ou a cena lá do metrô, né? Mas eu sei que eu reagi, comecei a gritar em português, porque eu não sabia falar francês, né? Só sabia falar português ali e para gritar em inglês é mais difícil, né? Eu comecei a gritar com ele, não sei nem o que eu falei direito, eu sei que eu comecei a gritar e aí eu vi que quando eu comecei a reagir, ele recuou e foi embora. E acabou a cena. Foi isso que aconteceu no metrô. A gente não sabe o porquê aconteceu aquilo, o que se passava na cabeça daquele homem, né? Ele nunca parecia uma ameaça, pelo contrário, era um senhor com mais de 60 anos de idade, provavelmente, né? Assim, na verdade, olhando de longe, é aquela coisa que você pensa em até ajudar ele, né? Devia ter uns 70 anos. Ele já andava, na verdade, um pouco mais indisposto. E a gente saiu dali do metrô, depois do susto, a gente começou a rir, né? Porque assim, você fica tentando imaginar o que aconteceu. Eu fiquei pensando, Tati ficou pensando, a gente ficou pensando que ela poderia parecer com a ex-esposa dele, alguém que fez mal. Eu não sei o que aconteceu. Ou no mundo de hoje, pode ser que ele tivesse com ciúme de você em relação a mim também, né? Porque o mundo tá um pouco difícil hoje em dia, né? Bem, não sabemos o que aconteceu, mas foi isso que aconteceu naquele dia. Literalmente, irmãos, a gente não sabe o porquê aquilo aconteceu. Eu fico pensando que talvez foi assim que Davi se sentiu quando ele começou a ver pelas primeiras vezes um homem que era o rei, o seu rei, que supostamente tinha um papel de cuidar dele, era um guerreiro militar, tentou matá-lo, tentou tirar a sua vida. Mas a diferença é que, no nosso caso, nós nunca precisamos rever esse homem, né? Ele ficou para trás, ficou na nossa história. Já Davi, não. Saul era seu rei, Saul era seu genro, Saul era o pai do seu melhor amigo.
Saul era seu sogro, no caso, né? Seu sogro. Então, a história de Davi, ela começa a ganhar uns contornos dramáticos, porque até então Davi era um jovem pastor que enfrentava lutas, né, na sua vocação, no seu ofício, mas a partir de agora, Davi começa a enfrentar uma vida que ele não conhecia. Davi começa, além de ser alguém que está se encaminhando para o trono, ele começa a entender que aquele a quem ele vai suceder se levanta como o seu pior inimigo, que por sinal era o seu sogro. Então, irmãos, essa é a cena, esse é o contexto de Davi, e a situação piora. Por quê? Porque Saul não se contenta com tentar matá-lo, ele está decidido a matá-lo, e ele diz: olha, não quero saber, eu tentei e não consegui, agora eu vou dar o meu jeito. Pegou o exército dele e disse: vão matar Davi. E a Bíblia fala, irmãos, aqui, que no texto bíblico, o povo vai até Davi, o povo cerca aquela casa, e basicamente aqui se inicia o período em que Davi é classificado oficialmente como um fugitivo. Literalmente, Davi sai da glória ao caos. Em um dia ele era o herói de guerra, era o estimado entre o povo de Israel, e no outro dia ele era um fugitivo perseguido pelo rei Saul. E é basicamente esse contexto que marca o Salmo 59. Precisamente é o contexto onde Davi, pela primeira vez, entende que agora o negócio era sério. Talvez nas outras vezes ele tenha pensado: bem, esse rei é um pouco descompensado, e eu acho que ele realmente só está aí numa fase difícil. Esse meu chefe hoje acordou numa segunda-feira ruim. Mas a partir do momento que ele vê que tem um exército ao redor da sua casa, na casa que por sinal era a casa da própria filha do rei, ele talvez comece a perceber: olha, o negócio está sério. E o salmo que nós lemos é um relato não narrativo, mas um relato do coração de Davi no meio dessa experiência. Para a gente entender o drama, no versículo 6, por exemplo, ele diz: ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Ou seja, ele se via preso numa armadilha, ele se via preso a homens que não eram apenas homens, eram cães ferozes que queriam devorá-lo. Ele se sentia encurralado porque aqueles homens passaram a noite toda apenas esperando o momento do amanhecer para atacá-lo, para destruí-lo, para matá-lo. E é por isso, irmãos, que o Salmo 59 começa com um clamor. Vamos voltar lá para o Salmo 59. O primeiro clamor de Davi é: livra-me. Livra-me, Deus meu. Livra-me dos meus inimigos. Põe-me fora do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Irmãos, em outras palavras, a oração de Davi é: livra-me do mal, Senhor. E essa expressão a gente conhece bem, está na oração do Pai Nosso. O Senhor Jesus nos ensinou a orar pedindo para nos livrar do mal. Isso significa que o mal é uma realidade e o mal agindo para destruir é uma realidade. E se isso é uma realidade, o clamor por sermos livres do mal é um convite que o Senhor nos ensina a orar. Davi estava talvez aqui com o mal mais evidente que alguém poderia conhecer. Homens armados, treinados, ao redor da sua casa, pronto para matá-lo. Semana passada, agora, assisti um filme chamado Sniper Americano, eu nunca tinha visto. E uma das cenas desse filme, uma das cenas marcantes, é quando os SEALs ali da elite, né, da tropa que está lá no Iraque, é completamente encurralada numa casa, e simplesmente todos os rebeldes e membros do exército iraquiano começam a invadir a casa, e por todo lado que você imagina tem gente entrando. É uma cena desesperadora, porque você se vê impotente, você vê não apenas o número muito maior do outro exército, mas você vê que por todos os lados eles entravam. E era mais ou menos isso que Davi sentia. Ele disse: olha, eu não tenho o que fazer, eu estou rendido numa casa, estou eu e minha esposa, de repente os servos ali, não estou com as minhas armas, eles são muito mais habilidosos, eles são muito mais
capazes, muito mais treinados, estão muito mais bem armados do que eu. Só que diferente daqueles SEALs, Davi estava sozinho. Não tinha outros companheiros naquela batalha. E a verdade, irmãos, é que assim como Davi passou por situações como essas, e aqueles homens lá na guerra também, nós também passamos por situações não tão explícitas de males como esses. Mas nós passamos por situações onde nós temos que orar: Senhor, livra-nos do mal, Senhor. E talvez esse seja o seu caso hoje. Você tenha chegado aqui hoje dizendo: Senhor, livra-nos do mal. Livra-me do mal, Deus meu. Livra-me dos meus inimigos, põe-me fora do alcance dos meus adversários. E esse salmo, meus irmãos, ele serve como um modelo do que nós precisamos pedir, fazer, dirigir a Deus nos momentos em que nós estamos carecendo de livramento, sobretudo no meio de lutas impossíveis. Essa luta de Davi que era impossível. E talvez você chegue aqui hoje com uma luta impossível, que aos olhos humanos não tem como ser vencida. Era exatamente isso que Davi estava enfrentando. Uma luta que, pela força humana, pela capacidade dele, era impossível de ser vencida. Talvez, irmãos, mais difícil de ser vencida do que a própria experiência com Golias. Porque por mais que Golias fosse um gigante, ele era um. Davi, por mais que tivesse pouco armado, ele estava armado. E aqui, ele estava completamente rendido. E não se preparou para aquele momento. E ele nos mostra, irmãos, que existem meios que o Senhor estabelece para nós reagirmos a situações como essas. Em primeiro lugar, a gente aprende isso pelos próprios versículos 1 e 2 que a gente acabou de ler. Primeira coisa que a gente precisa fazer em momentos como esses é clamar pelo socorro de Deus. Clamar pelo socorro de Deus, meus irmãos, não é vitimismo. Não é um sinal de vitimismo, mas é um sinal de sanidade. Quando nós desaprendemos a clamar pelo socorro de Deus, é um sinal de que nós estamos mais perdidos do que nunca. Alguns poderiam dizer assim: vai lá, Davi, você matou um gigante, para de se vitimizar e vai para a guerra aí com essa turma, porque assim, você tem que dar um jeito nisso aí. Por que tanto drama? Mas, irmãos, de fato a vida é marcada por momentos em que a gente tem que ir, tem que fazer, que a gente tem que abraçar, tem que encarar, tem que ir fazer acontecer. Isso é inevitável e isso é constante na nossa vida. Mas o clamor a Deus, o clamor pelo socorro de Deus, ele pode e deve estar presente em todos os momentos. Clamar pelo socorro de Deus nunca é demais. Mesmo para lutas que parecem fáceis, lutas que parecem até possíveis aos olhos humanos, nós precisamos cultivar um espírito de dependência do Senhor, porque isso é sanidade espiritual. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, uns 10 anos atrás, eu ouvi uma coisa que influenciou a maneira como eu prego. Eu vi que Johann Sebastian Bach, ao compor suas músicas, ele sempre escrevia, antes de começar: Jesus me ajude. E quando ele terminava suas composições, ele terminava escrevendo: só lhe deu glória, somente a Deus glória. E, irmãos, até para as coisas que parecem inatas, como para Bach, que era um gênio da música, ele começava dizendo: Jesus me ajuda, eu clamo pelo teu socorro. Assim precisa ser conosco, irmãos. Precisamos clamar pela ajuda do Senhor, clamar pelo socorro de Deus, porque isso é sinal de uma vida espiritualmente saudável, de uma vida rendida espiritualmente ao Senhor. E se nós precisamos clamar pelo socorro de Deus, pela ajuda nas lutas possíveis, que dirá nas lutas impossíveis? Nas lutas impossíveis, que são aquelas que mostram que não tem mais o que o homem fazer. E tem lutas que a gente olha literalmente e diz assim: o homem chegou no limite. Não tem lutas assim na vida? Situações
de saúde, situações relacionais, situações emocionais. E a gente diz: e agora, Senhor? Essas lutas impossíveis, irmãos, elas nos lembram que nós precisamos olhar para o alto. Porque se há um Deus que em toda a sua narrativa bíblica se revela como alguém que tem prazer e poder para agir em situações impossíveis, esse é o Senhor que a gente serve. É o Deus o qual a gente está pregando aqui hoje, é o Deus que a gente está anunciando. Ele é o Deus do impossível, como nós conhecemos. E se nós olharmos para o alto, irmãos, nós encontramos respostas para não nos desesperarmos. Por isso eu digo para você, não se desespere. Sua luta é impossível, não se desespere. O que é que eu faço, pastor? Clame pelo socorro de Deus. Essa é a primeira arma espiritual que você tem. Esse é o primeiro passo que você tem que fazer. Clame. Bote o seu joelho no chão, coloque seu coração derramado na presença de Deus. Clame a Ele, busque a sua presença, peça o seu auxílio, clame pela sua ajuda. Porque eu tenho certeza, meus irmãos, que independentemente do que Ele faça ou do que Ele não faça, porque essa é uma obra que compete a Ele, mas o que compete a nós já começa a nos moldar desde o momento que nós fazemos. Às vezes Ele não muda a situação, mas Ele nos muda. Às vezes Ele não muda a circunstância, às vezes Ele não dá o que a gente pede no nosso clamor, mas sempre Ele está fazendo uma obra que às vezes até é imperceptível para os nossos olhos. Portanto, clame a Ele. Clame a Ele, assim como Davi fez. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me fora do alcance dos meus adversários. Não há mal, meu irmão, de que Ele não possa livrar aqueles que estão em Cristo Jesus. E a prova disso é que quando Cristo morre na cruz do Calvário, quando Cristo ressurge da morte, ressuscita, Ele nos livra do mal que seria impossível de sermos livres. Ele nos livra da morte, Ele nos livra do pecado. Se Ele nos livrou da morte e Ele nos livrou do pecado, o que mais Ele não pode fazer por nós? Portanto, tenha essa convicção que o salmista teve. Olha o verso 8. Mas tu, Senhor, vais rir deles, zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua misericórdia. Deus me fará ver a derrota dos meus inimigos. Davi tinha convicção de que Deus ia auxiliá-lo nesse processo. Por isso ele clama. Para quem já conhece a história sabe que Deus usou de uma maneira inesperada a auxiliadora dele. Mical é a solução de Davi aqui. Ela dá uma enrolada lá nos guardas e diz: não, ele tá doente. Aí quando eles vão ver lá, quando chegam na cama, Davi já tinha fugido, ó, e tava lá uma armadilha, um engano que ela fez. Então, de um modo completamente inesperado, talvez a última pessoa que Davi pensou que pudesse ajudá-lo era Mical. Não porque ela não fosse capaz, mas porque ela era uma mulher. E nos cenários de guerra, o que é que ele esperava? Ele esperava um companheiro de batalha para atacar aqueles homens. Mas ele usa a sua auxiliadora. E Deus provê ali uma saída inesperada para aquela situação, mostrando para a gente, meus irmãos, que confiar no poder de Deus, essa é a nossa segunda lição, confiar no poder de Deus, que muitas vezes se manifesta de modos inesperados diante dos nossos olhos, não é uma ilusão. A confiança que nós temos no poder de Deus é a solução. Quando nós confiamos no poder de Deus para tudo em nossas vidas, nós estamos, de fato, confiando, não é numa ilusão criada pelo homem. Nós estamos confiando naquilo que é a verdadeira solução para as nossas vidas. Só restava uma opção para Davi naquele momento. Ele não tinha mais opção. E tem momentos na nossa vida que é literalmente isso. A gente não tem mais opção. A nossa única opção é confiar em Deus. Ou confiar em Deus. Ou ainda confiar em Deus. Não tem situações assim? Era humanamente impossível para Davi vencer aqueles homens.
E falar sobre confiar em Deus para Davi naquele momento parecia uma ilusão, irmãos. Mas aquilo era a solução. Por isso, nas lutas impossíveis, não apenas clame, mas confie. Ao clamar, que o seu coração seja alimentado por fé, confiança, saber que Deus, Ele cuida de você, Ele está ao seu lado, Ele não lhe abandona, Ele não está alheio nos momentos difíceis. A nossa maior tentação, uma das maiores, é nós pensarmos num Deus bem longe, num Deus bem distante, num Deus ocupado, num Deus incapaz, num Deus cego, num Deus fraco. Mas eu quero lembrar você que nos momentos impossíveis, Ele continua perto, Ele continua forte, Ele continua presente, Ele continua próximo, Ele continua cuidando, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo poderoso, Ele continua sendo majestoso, Ele continua sendo o Deus que criou todas as coisas e que pelo seu poder continua sustentando todas as coisas para a sua glória. Portanto, meus irmãos, além de clamar pelo socorro de Deus, confiemos no poder de Deus. Fé em Deus. Fé no Senhor. A igreja é um povo de fé, irmãos. A igreja é um povo que crê. Não crê naquilo que a gente quer, mas crê naquilo que Deus quer fazer. Então não é você determinar o que você quer. Isso aí é idolatria, isso é misticismo, é confiar em Deus. Dizer, Senhor, eu confio em Ti, Senhor. Está aqui nas Tuas mãos. Faz a Tua vontade. Esse é um segundo passo diante das lutas impossíveis. Confiar em Deus. Mas confiar em que medida? Nessa medida do versículo que a gente leu. Qual era a medida da confiança de Davi? Verso 8, versículo 8. Lê de novo comigo, versículo 8. Eu vou pedir para a igreja ler esse versículo. Repita comigo. Mas tu, Senhor, vais rir deles, zombarás de todas as nações. Irmãos, a fé de Davi era tão grande que ele não apenas via um Deus capaz de resolver o problema, ele via um Deus tão soberano, tão poderoso, que era um Deus que ria diante daquela circunstância. Como no Salmo 2, ele ri diante dos poderosos que se levantam contra ele. Ele ri, irmãos, porque como um ser humano pode acreditar que tem poder para se opor a Deus? Então, literalmente, Deus ri. E Davi diz, eu creio, o Senhor está rindo. Tu vai rir deles e não vai zombar apenas desses homens que estão aqui tentando me matar. O Senhor vai zombar das nações, porque o Senhor é rei sobre tudo e sobre todos. Portanto, meu irmão, o Senhor não apenas tem poder para derrotar aqueles que se levantam para tentar nos destruir. Sobretudo, aqueles que se levantam dentro de nós, que são os nossos maiores inimigos, que é a nossa carne, que é o nosso pecado, e que é o inimigo das nossas almas, que anda por esse mundo tentando nos destruir. Ele é capaz não apenas de derrotar e nos fazer prevalecer nessas lutas, mas ele ri, irmãos. O Senhor ri de Satanás, o Senhor ri da carne, o Senhor ri do mundo, porque ele já venceu em Cristo Jesus. Basta uma palavra, eles já estão derrotados. O Senhor não guerreia em pé de igualdade, irmãos. Não tem aquela batalha que fica o fogo indo, o fogo vindo, não. O Senhor, basta uma palavra e tudo é desfeito, tudo é destruído, ou tudo é construído e tudo é refeito. Portanto, confie no poder de Deus. Descanse no poder de Deus. Fé, uma das experiências da fé é a promoção de descanso para a nossa alma. Descanse no poder de Deus. Se você tem Cristo como seu Senhor e seu Salvador, descanse no poder de Deus. O mundo quer te fazer acreditar que confiar no poder de Deus é ilusão, é loucura, é insanidade. Mas Davi nos lembra que essa é a verdadeira solução para a nossa alma. Nessas últimas semanas eu ouvi de alguns irmãos, algumas ovelhas em contextos diferentes, uma experiência interessante, que se assemelha. Todas elas estavam em lutas, em situações para resolver algum problema específico e haviam se esforçado intensamente para resolver aquilo, mas a solução não vinha. E algumas delas disseram, pastor, quando eu decidi descansar, eu disse, eu não tenho mais o que fazer, Senhor, eu fiz já o que eu podia fazer.
Quando eu tomei essa decisão, o Senhor respondeu. O Senhor fez. Quando eu parei de procurar, alguém trouxe para mim. E isso não é uma mensagem para dizer não procure. Não. Procure, faça, vá, trabalhe, busque. Mas é uma lembrança de que o modo como Deus trabalha é diferente do nosso, irmãos. E que nós podemos confiar no poder dele. E que muitas vezes ele está trabalhando e agindo de um modo que a gente não entende. O que nos cabe, além de tudo que nos cabe, é confiar no poder de Deus nos momentos de lutas difíceis. Qual é a sua luta hoje? Qual é a sua luta impossível hoje? Faça o que compete ao homem. Faça o que compete ao homem, mas o que passar disso, confie e descanse no Senhor. Amém, irmãos? E por fim, o Salmo 59 nos ensina uma última lição. Além de clamar pelo socorro de Deus, além de confiar no poder de Deus, Davi nos ensina, com as suas últimas palavras, depois de ilustrar todas as tensões dessa noite tenebrosa, mostra que ele conclui aquela oração com o espírito que nós precisamos alimentar. Ele diz assim: eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia. Versículo 16, tá? Pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. E ele termina dizendo: a ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Irmãos, Davi, ele faz algo aqui que, se a gente parar para pensar, é irracional para quem olha de fora. Ele ainda estava aqui, nesse fim de salmo, na mesma situação. Ele estava sitiado por homens de um exército treinado, cheio de armas, de ciladas, de armadilhas, prontos para matá-lo. E ele termina o seu salmo, ele termina a sua oração, ele termina o seu clamor, louvando a Deus. Mesmo enquanto ele fugia e ainda estava com medo, e quando não tinha solução, mesmo quando a situação continuava sem respostas, Davi já entoava louvores a Deus. Davi já abria a boca dele, louvando e rendendo graça, glória e louvor ao Deus a quem ele servia. Isso nos ensina uma lição muito importante, irmãos, que louvar ao Senhor em meio às lutas da vida não é um ato irracional, mas isso é a prova da nossa fé em ação. É o ato talvez mais glorioso da fé, é quando nós aprendemos a louvar a Deus, confiar em Deus, bendizer a Deus, mesmo antes da resposta vir. Porque Deus, ele já continua, ele continua sendo digno de louvor, mesmo quando ele faz ou não faz aquilo que a gente pediu, porque em Cristo ele já fez tudo. Davi nos ensina que a fé verdadeira, irmãos, ela não espera a vitória para louvar. A fé que espera a vitória para louvar não é a fé em Deus, é a fé na vitória. A fé em Deus louva a Deus independentemente do que suceda a nós. Paulo e Silas na prisão começaram a louvar, não foi quando eles foram libertos. Eles começaram a louvar quando eles perceberam mais uma vez que tudo deles era para a glória de Deus. Quando eles perceberam que não tinha mais o que fazer, eles estavam presos, estavam acorrentados. Não tinha mais o que humanamente fazer. Não tinha, eles estavam rendidos ali. Estou preso porque eu preguei o nome de Cristo e eu vou pregar Cristo mesmo e é isso. Estamos aqui. O que é que eles fazem? Começam a louvar. E pela graça de Deus, através daquele louvor, o Senhor opera, o Senhor age e o Senhor os liberta. Amém, irmãos? Por meio daquela experiência de confiança no poder de Deus, de louvar a Deus, mesmo que eles não soubessem o que viria, Deus
opera na vida deles. E aí eu pergunto a nós, quantas vezes nós ficamos esperando as circunstâncias mudarem para a gente louvar a Deus? Ah, Senhor, quando isso acontecer, minha vida vai ser uma bênção. Ah, Senhor, quando meu marido se converter. Ah, Senhor, quando eu comprar meu apartamento. Ah, Senhor, quando eu conseguir aquele emprego. Ah, Senhor, quando essa doença for curada. Ah, Senhor, quando essa resposta vier. Ah, Senhor, quando eu conseguir concluir aquele curso. Aí, Senhor, minha vida vai ser plena na tua presença. Mas é exatamente isso que Davi mostra, que não é a sequência do reino. A sequência do reino é o contrário. A gente louva, a gente agradece, a gente celebra a Deus por quem Ele é. Essa é a vida do discípulo de Jesus. A gente celebra na prisão, a gente celebra preso, a gente celebra sabendo que a gente pode morrer simplesmente porque nós estamos louvando. E essa é a conduta que o Senhor espera diante das lutas impossíveis da vida. É arriscado? É. Mas quem disse que não seria? Se você ouviu outra coisa, você ouviu outro evangelho. A promessa não é não ser arriscado, a promessa não é de ser fácil, a promessa não é de ser do jeito que a gente quer. A promessa é que Deus estará conosco, a promessa é de que Ele é suficiente para nós, a promessa é de que nós temos certeza de uma vida eterna, a promessa é de que nós não somos deste mundo, e a promessa é de que, pela graça de Deus, Ele ainda nos livra de tantas coisas e nos dá tantas coisas que nós não merecíamos, como Ele fez com Davi ao livrá-lo dessa perseguição e como fez com Paulo e Silas na prisão ao livrá-lo daquelas correntes. E glórias sejam dadas a Deus por isso. Que pela graça fez isso, irmãos. Deus poderia não ter feito. Davi poderia ter morrido aqui, se não fosse a promessa de que ele seria um rei. E Deus fez isso não só porque ele amava Davi, mas Deus fez isso porque ele amava a sua glória. E ele sabia que Davi precisava glorificá-lo sendo rei. E ele disse, esse é um dos motivos pelos quais eu vou poupar a vida desse homem também. Esse homem vai me glorificar sendo rei de Israel. Portanto, meu irmão, louve a Deus agora, louve a Deus hoje. Saia daqui louvando a Deus, não importa a sua circunstância. Tá triste? Louve a Deus. Tá deprimido? Louve a Deus. Tá cansado? Louve a Deus. Tá devagar? Louve a Deus. Tá de qualquer jeito? Louve a Deus. Isso não é ilusão, não é racional. Isso é a vida de um discípulo de Jesus. Louvar a Deus. Por quê? Não é porque eu preciso só. É porque Ele é digno de toda adoração. Esse é o motivo. Porque Ele é digno. E porque nós precisamos. Porque se a nossa alma não louva, a gente está perdido, a gente está desorientado, a gente está sem viver o propósito pelo qual Ele nos criou. Portanto, meus irmãos, o Salmo 59 ele nos ensina que, assim como Davi, nós também enfrentamos lutas que parecem impossíveis. E, como eu disse, talvez muitos aqui tenham chegado hoje com essa luta. E talvez, se não for esse o seu caso, saiba que talvez tenha alguém do seu lado, agora, enfrentando essa luta. Então, a vida em comunidade, irmãos, é sempre sobre não apenas olhar para si, mas olhar para o lado também. Será que tem alguém do meu lado? Não apenas aqui, literalmente, mas no meu trabalho, no meu grupo de vida, na minha família, que está passando por essas lutas impossíveis. E eu posso ser um instrumento de Deus. Posso ser um amical para ajudá-lo nesse contexto. E precisamos lembrar, portanto, irmãos, não saia daqui sem lembrar que nós precisamos, diante das lutas impossíveis, clamar pelo socorro de Deus, confiar no poder de Deus e louvar ao nosso Deus de todo o nosso coração. Em 3 palavras: clamar, confiar e louvar. A história de Davi nos lembra que nós não estamos sozinhos em nossas batalhas. O mesmo Deus que o livrou, que livrou Davi das mãos do exército de Saul, o mesmo Deus que livrou Davi das mãos de Golias, o mesmo Deus que livrou Paulo e Silas das correntes na prisão, é o Deus que está aqui hoje, irmãos.
Nós estamos nessa história, ele está aqui hoje, a sua presença é real no meio da sua igreja. É o que a Bíblia diz, ele passeia no meio da sua igreja, ele recolhe as nossas orações. Tudo isso está acontecendo nessa manhã aqui hoje, irmãos. Você crê nisso? Eu creio nisso. Se você não crê nisso, isso aqui virou um encontro social para você. Eu creio na presença do Senhor no nosso meio, Ele operando nas nossas vidas e Ele nos chamando pelo Espírito Santo a clamar, a confiar e a louvar a Ele de todo o nosso coração. E a verdade é que essa história aponta para algo muito maior, que é o próprio Cristo. Porque Jesus, ele foi o verdadeiro rei ungido. Davi era um tipo, era uma sombra que apontava para Jesus. Assim como Davi foi cercado por inimigos, Jesus foi cercado por vários inimigos. Os evangelhos relatam perseguições constantes ao Rei dos Reis. Ele foi perseguido injustamente. Por que ele foi perseguido? Não tem motivo. A não ser pelo orgulho do ser humano. Assim como Davi. Ele não infringiu nenhuma lei. A única coisa que ele fez foi ser o Deus que ele era. E isso rivalizava com o reinado de César. Ou seja, o orgulho do homem. Foi perseguido injustamente. Mas ao contrário de Davi, irmãos, Jesus fez algo diferente. Jesus não fugiu. Ele se entregou. Ele se entregou para morrer por nós. Então Jesus é maior que Davi, porque ele é Deus. E ele é um Deus que quando chegaram seus inimigos, ele disse: eu me rendo, e não é porque eu sou covarde, não, é porque é para isso que eu vim. Me matem. E assim eu vou cumprir o plano de Deus na minha vida. Na cruz ele nos livrou do nosso maior inimigo, que não era Saul, não eram os filisteus. Como dissemos, era o pecado, é a morte. Por isso, irmãos, se ele venceu o pecado e a morte, ele venceu. Essa luta já foi ganha. O que mais ele não pode fazer? O que mais ele não pode fazer? E a verdade é que a maior alegria, irmãos, nessa manhã hoje, não é de repente você ter a sua esperança renovada de que ele pode fazer algo que você não sabe se ele vai fazer. Que assim seja também, que sua fé seja renovada, mas que a sua maior alegria seja saber que a maior bênção e a maior alegria, o maior presente, ele já nos deu. Ele venceu a morte em nosso lugar. Nosso destino é certo, nossa esperança é inabalável. Viveremos eternamente com ele e viveremos novamente. Não permaneceremos na morte, viveremos eternamente ao seu lado. Essa é a nossa alegria, irmãos. Que hoje a gente saia daqui com essa certeza que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E assim como ele venceu, nós venceremos também. Amém. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. A gente vai ter a ministração da ceia do Senhor nesse momento. E eu queria que você pudesse investir alguns minutos orando ao Senhor. Avaliando a sua alma à luz do que ouvimos. Olharmos para a mesa do Senhor como um lugar de clamor, de confiança e de louvor. Clamamos pelo perdão dos nossos pecados, confiamos no poder de Deus para nos perdoar e louvamos a Ele por tamanha graça que nos alcançou. Que a mesa nos leve, a mesa do Senhor, a ceia do Senhor nos leve também, pela obra do Espírito Santo, a clamar, a confiar, a louvar a Deus. Ô Senhor, tua igreja aqui reunida, mais uma vez nós aproveitamos esse momento para sondar os nossos corações, nos apresentar como filhos que chegam para o almoço do domingo, como servos que chegam para trabalhar na segunda, como soldados que chegam para servir na guerra. Assim nós chegamos aqui diante da tua mesa e nos apresentamos mais uma vez, não por obrigação, mas com gratidão e alegria no coração, Senhor. E chegamos à tua presença, muito grato, Senhor, por saber que o convite para essa mesa é um convite do Espírito Santo. Que o Senhor convocou todos aqueles que professam o teu nome, para sempre que se reunirem, Pai, terem um momento para lembrarem
da morte, da ressurreição e da vinda de Jesus. Que assim como Davi teve a sua vida, cujo maior propósito era apontar para Cristo, que essa mesa, Senhor, também, que o cálice, o pão, apontem para a obra do Senhor Jesus. Ele é o motivo das nossas vidas, ele é o motivo das nossas conversas, dos nossos trabalhos, das nossas famílias. Ele é o motivo também, Pai, da tua igreja. E esse momento, mais uma vez, aponta para essa obra. Que nós lembremos que o Senhor veio, morreu, ressuscitou, deu a sua vida, para que nós pudéssemos não apenas ter vida eterna, mas para que nós pudéssemos sentar à mesa contigo, para que nós pudéssemos ter comunhão ao teu lado, Pai, desde agora e para todo sempre. Que ao olhar para a mesa, ao pegar o pão, ao beber do cálice, nós possamos nos lembrar que esse é um convite, Pai, para partilharmos de uma vida em comunhão com o Senhor, na presença do teu povo. Que o Senhor traga aos nossos corações não apenas a certeza do perdão que vem da graça e da obra de Jesus, mas também renove em nós o senso de amor pelo próximo, de comunidade, ao olharmos para uma mesa que o Senhor serve na presença da tua igreja. Abençoa cada um de nós, Senhor, e faz com que nós nos autoexaminemos pelo Espírito de Deus nesse momento, Pai. Abençoa cada irmão, cada irmã que vai partilhar da mesa e que nós possamos receber os benefícios, Pai, espirituais da tua presença real no nosso meio, ao beber do pão, ao beber do cálice e comer do pão. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.